Olá, vamos aprender a interpretar as cartas do baralho cigano? Meu nome é Jurema Paz e eu tô aqui hoje para falar sobre a carta das nuvens, a carta de número 6 do baralho cigano, que faz parte do naipe de paus, sendo ele o rei de paus, tá? A carta das nuvens, ela fala muito de confusão, tá? Geralmente, por ser do naipe de paus, o naipe de paus ele tem esse poder já de falar sobre ações, sobre coisas que precisam ou estão sendo feitas, tá? Para aquecer, coisas que remetem um pouco à impulsividade, tá? Então, quando a gente traz aqui a carta das nuvens, a gente está falando de uma confusão mental, a gente pode estar falando de uma confusão social, mas também a gente fala de coisas que vêm, trazem todo um caos possível, mas que em algum momento vai se afastar. Então, às vezes, né, essa confusão pode ser sim de origem interna, mas em algum momento vai embora, tá? Como pode ser, e aí, ó, por exemplo, aquele combinadinho que a gente tem para as cartas. Eu sempre acabo mais associando ele a coisas externas que acabam afetando a pessoa, né, e trazendo confusão. Então, a carta das nuvens, ela fala muito dessa instabilidade, dessa falta de clareza mental, dessa dificuldade de enxergar as coisas, né? Ela fala de brigas acaloradas, ela fala de tudo aquilo que traz uma perturbação às questões naturais. Então, a palavra-chave que rege a carta das nuvens acaba sendo dúvidas, tá? Pode ser dúvidas internas, dúvidas que outras pessoas plantaram ali a semente da discórdia dentro de você. Pode estar falando de confusão, de instabilidade, de uma ansiedade. É uma carta que está muito ligada a essa questão da ansiedade, né? Por conta do que fazer, das expectativas, como também pode estar falando de ilusões. Você acha que está vendo uma coisa, na verdade é outra. É muito importante você conversar com a sua carta para ela entender como que ela vai te trazer o significado dela na forma natural ou o significado dela negativo. Então você pode tanto estar falando assim, olha, quando você quiser me trazer um significado negativo, eu vou gostar de fazer combinações. E é pela combinação que eu vou entender o significado negativo ou o significado inverso. Ou você simplesmente pode cair de ponta cabeça para mim, tá, baralho? Que daí eu vou entender que é o significado inverso do natural ou o significado negativo daquilo que está sendo proposto. O que novamente reforça sempre a questão de não julgar a leitura de carta do coleguinha. Por mais que a carta tenha o seu significado natural, você nunca sabe qual é o combinado que o cartomante tem com os baralhos dele para trazer uma certa mensagem. Então, sim, às vezes um cartomante ele vai ter uma mensagem a mais quando sair a carta do baralho cigano que com você não teria. Porque vocês são duas pessoas individuais que trabalham com mensagens subjacentes, com combinados subjacentes diferentes com os baralhos de vocês. Então, vamos por aqui, tá? Se essa é uma carta naturalmente positiva, que está falando de falta de clareza, que é uma carta naturalmente negativa, que está faltando de falta de clareza, de pensamentos negativos, de confusão, significa que o oposto a isso pode estar me falando de uma capacidade de questionar, uma capacidade de ficar alerta, de começar a ver a situação como um todo e não apenas aquele caos pontual. Quando a gente percebe, né, esse rei de paus, a gente pode estar falando de uma figura de autoridade, reis, tá? Que acaba trazendo confusão, que traz o desentendimento, que traz a desarmonia. Se você for uma pessoa que for fazer interpretações combinatórias, então você pode, por exemplo, que a carta das nuvens e do chicote
tá falando de uma discussão onde alguém acha que tem mais autoridade do que o outro. Além de estar falando de pensamentos distorcidos, discussões acaloradas, uma nuvem, mas o caminho, a gente pode estar falando de você tomando decisões precipitadas, de você fazendo escolhas precipitadas, fazendo péssimas escolhas, né? Lembra que aqui a carta, mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso, mas a carta do caminho fala muito do paradoxo da escolha. Igual Netflix, que se você tivesse só 2 filmes para escolher era mais fácil, mas como você tem 1,5 trilhão, você passa 2 horas tentando escolher um filme e por fim acaba dormindo, é mais ou menos isso. Então fala, né, de muito conflito, muita dificuldade emocional de sair do cima do muro, de fazer uma escolha. Se a gente vem com a carta das nuvens e da casa, a gente pode estar falando de uma confusão interna. A gente já estudou aqui a carta da casa, que pode estar falando do mundo interno. Como a gente também pode estar falando da sua família. Cara, vai vir uma confusão aí dentro da sua família, então fique atento, tá? Pode ser uma confusão mental, como pode ser uma confusão por conta de alguma coisa que aconteceu. E, por exemplo, uma carta das nuvens com a carta dos ratos, a gente pode estar trazendo assim, olha, você está muito ansioso e isso vai acabar fazendo você entrar em confusão que você não quer. Você talvez esteja deixando uma situação crescer mais do que deveria, né? Você está deixando aquilo correr solto e isso vai te dar dor de cabeça, vai te trazer confusão. Mas me fala aí, qual o significado que você dá para a carta das nuvens?